A polícia pode entrar na sua casa sem ter autorização para isso? Se alguém corre para dentro de uma casa ao ver a polícia, isso já é suficiente para os policiais irem atrás e entrarem naquele imóvel? Outra pergunta, tem diferença entre entrar de dia ou entrar de noite nesse caso? Bem, essas são algumas perguntas que aparecem o tempo inteiro em concursos, na prática de quem atua no mundo criminal e até mesmo em conversas informais entre vizinhos, amigos, enfim. Esse tema aparece o tempo inteiro. E essa questão ficou ainda mais sensível, mais importante depois das mudanças recentes na jurisprudência do STF e do STJ, principalmente nos anos 2025 e 2026, ano que eu gravo esse vídeo. Então, hoje eu vou te explicar, eu vou te contar de forma clara e objetiva tudo o que você tem que saber sobre entrada em domicílio pela polícia sem autorização do morador. Parênteses, se você não me conhece, quem é você, rapaz? Muito prazer, eu me chamo Luiz Lacerda, é um prazer ter você aqui nesse perfil, nesse canal. Aqui eu trato sobre vários assuntos envolvendo a seara criminal, também questões envolvendo concursos públicos, enfim. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever nesse perfil aqui para não perder as novidades que vão aparecer em breve. Bem, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vamos lá. A inviolabilidade do domicílio, a inviolabilidade da casa. Essa ideia está prevista no artigo 5º, inciso 11 da nossa Constituição Federal. Nesse dispositivo, pessoal, é possível extrair a ideia de que a residência é um asilo inviolável do indivíduo. Isso significa o quê? Significa que, como regra, ninguém pode entrar na casa de outra pessoa sem que haja a devida autorização do morador. A ideia aqui é proteger a intimidade, a privacidade, a liberdade, o patrimônio, enfim. Essa é a ideia desse dispositivo. Mas atenção, essa garantia, ela não é absoluta. A própria Constituição traz ressalvas, traz exceções a essa regra. E quais seriam essas exceções? Seriam as seguintes: flagrante delito, anota para mim por favor, flagrante delito, desastre, para prestar socorro também, e por último, em caso de determinação judicial, ordem judicial. Só que existe um detalhe aqui muito importante e que você tem que saber. Durante o período do dia, todas as hipóteses que eu mencionei, as exceções, autorizam, em tese, o ingresso na casa. Já durante a noite, a situação muda. Durante o período noturno, não se admite o cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão. É isso mesmo, durante a noite não é possível. Ou seja, à noite, o ingresso só pode acontecer, só pode ocorrer em caso de flagrante delito, desastre ou para ver a prestação de socorro. Isso é muito importante para concursos públicos e eu quero que você anote essas informações. Agora vem uma dúvida muito comum. O que seria, Luiz, essa palavra dia que você mencionou? Porque isso parece meio subjetivo, meio jogado, um termo meio jogado. Olha só, durante muito tempo houve uma discussão sobre esse ponto. Discutiu-se qual seria a ideia dessa palavra dia, mas atualmente o entendimento está consolidado no seguinte sentido. Hoje a gente vai seguir a interpretação alinhada ao artigo 22, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei de Abuso de Autoridade. Isso significa que o cumprimento do mandado de busca e apreensão deve acontecer entre 5 da manhã e 21h, 9 da noite. Inclusive, o STJ reforçou
esse entendimento ao julgar o RHC 196496 do Rio Grande do Norte, em dezembro de 2025. Para o STJ, o cumprimento do mandado de busca fora desse intervalo de tempo pode configurar, inclusive, crime de abuso de autoridade. Então guarda a seguinte informação: mandado judicial de busca domiciliar somente pode ser cumprido entre 5 da manhã e 9 horas da noite. Fora desse horário, existe risco concreto aqui de uma ilegalidade desse ato, da nulidade desse ato, consequentemente, e da responsabilização do agente da lei que cumpriu de forma desarrazoada essa medida, inclusive na área criminal. Agora vamos para outra pergunta importantíssima. Luiz, o que é exatamente considerado casa? Eu tenho ideia, mas o que a lei, o que a jurisprudência fala sobre isso? Muita gente pensa apenas na residência, na casa propriamente dita, a parte do interior da casa. Mas o conceito aqui, pessoal, é muito amplo. A ideia aqui é ampla, que a Constituição traz. A proteção constitucional alcança a residência, a garagem da residência, quintal, anexos da casa, escritórios privados, consultórios naquela parte em que não há acesso ao público, quartos de hotel, quartos de motel, locais de habitação temporária e etc. Ou seja, grava o seguinte: a proteção aqui não depende de um título de proprietário. O que realmente importa é a existência de um espaço privado ligado à intimidade da pessoa, do indivíduo. Agora vem uma pegadinha clássica de prova. Candidato, veículo é considerado domicílio? Tem essa proteção constitucional da casa? Como regra, não. Você mesmo iria falar isso? Claro que não, a princípio talvez. Só que cuidado, carro não possui proteção dessa inviolabilidade domiciliar. Eu concordo com você nesse ponto. Mas tem exceção. Toma cuidado, tem exceção sim. Quando o veículo ele funcionar efetivamente como moradia, por exemplo, trailer, motorhome, uma embarcação, um barco ali que a pessoa mora, nesse caso, esse veículo, esse automóvel, ele vai receber a proteção da inviolabilidade do domicílio. E aqui existe um julgado interessantíssimo do STF sobre o tema. O Supremo já reconheceu que cabine de caminhão também pode ser protegida pelo conceito de casa, de inviolabilidade do domicílio. Isso aconteceu no âmbito do RHC, anota aí, 117767 do Distrito Federal. Então, toma cuidado com essa informação. O conceito constitucional de casa é muito, muito mais amplo do que parece. Beleza? Agora chegamos ao ponto mais importante da nossa aula de hoje, do nosso tema de hoje. A entrada em domicílio em situação de flagrante delito. Como funciona isso, Luiz? Vamos lá. Aqui mora o maior número de discussões práticas, sem a menor dúvida. Primeira pergunta importante que você vai me fazer possivelmente: o que é flagrante delito? O flagrante delito não é apenas pegar alguém com a boca na botija, pegar alguém ali no ato. O artigo 302 do Código de Processo Penal prevê 4 situações de flagrante delito. Temos flagrante delito quando, anota aí, o agente está cometendo a infração, a pessoa está cometendo a infração, quando ela acabou de cometê-la, quando a pessoa ela é perseguida logo após o crime, de forma ininterrupta, e quando essa pessoa é encontrada logo depois com objetos que indiquem a autoria criminosa. Mas aqui surge um conceito fundamental que vocês devem dominar: os chamados crimes permanentes. É isso mesmo, crime permanente? E o que seria propriamente isso? Crime permanente é aquele cuja consumação ela se prolonga, ela se estica no tempo.
O crime continua acontecendo enquanto persistir aquela situação ilícita. E qual é o exemplo clássico aqui de crime permanente? Com certeza, o chamado tráfico de drogas. Vamos supor aqui a modalidade guardar droga para fins de comercialização. Se a pessoa mantém drogas em casa para fim de tráfico, para traficar essa substância, entende-se que o flagrante ali, ele permanece acontecendo. O tráfico está acontecendo enquanto a pessoa guarda droga. Por isso, em tese, seria possível o ingresso na casa dessa pessoa que guarda droga sem ordem judicial, inclusive durante o período noturno. Mas calma. Isso não significa, por favor, que a polícia pode entrar em qualquer casa apenas para dar um confere e aí se achou droga, beleza, tá legitimado o ato porque o crime é permanente. E aqui chegamos na expressão mais importante da nossa aula de hoje e que eu preciso muito que você guarde com muito carinho, tatue na sua costela, no seu braço, essa expressão, fundadas razões. Guarda essa expressão, como eu disse, com muito carinho. Para que o ingresso domiciliar seja válido, é necessário que haja fundadas razões previamente aferidas pelos agentes da lei. Ou seja, elementos concretos, objetivos que indiquem uma situação de flagrante delito dentro daquela casa. Não basta uma mera intuição do policial, não basta que ele genericamente fale, aquela casa ali parece que tem algo errado, é uma casa estranha. Não basta que ele, recebi uma denúncia aleatória, vou lá conferir. Não, pessoal. É preciso, eu repito, é preciso que haja circunstâncias verificáveis e o STF deixou isso muito claro no famosíssimo recurso extraordinário 603-616, tema 280 de repercussão geral. Nesse caso, o Supremo afirmou que a entrada forçada numa casa sem mandado somente é lícita quando amparada em fundadas razões posteriormente justificadas, aferidas. Isso é muito importante. Por que eu estou insistindo? Porque o policial, ele tem que demonstrar depois, perante o judiciário, quais foram os elementos que justificaram aquela entrada. Não adianta falar, eu encontrei droga, então já era, o problema está resolvido. Não. Se as razões não ficarem comprovadas, a prova pode ser anulada sim. O ingresso será, portanto, considerado ilícito, mesmo que se encontre 3 quilos de cocaína dentro da casa. E pode haver responsabilização do policial que entrou sem razão naquele imóvel. Durante muito tempo, o STJ adotou uma posição bastante restritiva sobre essa questão das fundadas razões, o que permitiria ou não. Fuga do suspeito, correr para dentro de uma casa por si só, segundo o STJ, não autoriza o ingresso da polícia naquele imóvel. Esse entendimento apareceu em vários julgados do STJ. Só que em 2025 aconteceu uma mudança muito importante sobre essa temática. E aqui você tem que ficar atualizado e esse é o meu objetivo por meio desse vídeo. O STF passou a entender que a fuga da pessoa para dentro de uma casa, ao avistar a polícia, ao perceber a movimentação dos policiais nas imediações, pode configurar, anota aí, pode configurar essa fundada razão para que os policiais entrem em seguida. Isso aconteceu no julgamento do RE 1492256. Segundo o Supremo, a pessoa que vê a polícia e corre para dentro de uma casa por conta disso, por ver a polícia passando ali perto, isso é uma fundada razão, sim, que autoriza esse ingresso da polícia no imóvel. Essa posição, com certeza, ela não está imune a críticas. Houve muito debate, muitos questionamentos sobre essa posição do STF, por considerar que ela amplia
de forma excessiva, digamos assim, o poder da polícia de entrar numa residência alheia. Mas, gostando ou não, querendo ou não, aceitando ou não, o fato é que essa passou a ser a orientação do Supremo Tribunal Federal. E o STJ, que antes possuía entendimentos mais protetivos, mais restritivos, como vimos, se curvou ao entendimento da Suprema Corte e no ano de 2026, no AGRG, no HC 1035519 de São Paulo, por meio de sua sexta turma, fixou a ideia de que a fuga para dentro de uma casa pode sim ser considerada uma fundada razão para que os policiais entrem no imóvel logo em seguida. Então, toma cuidado, toma muito cuidado, porque hoje, para fins de prova e também de prática profissional, para sua vida no geral, é fundamental saber dessa mudança importantíssima jurisprudencial, esse movimento do STF em 2025, consolidado no STJ em 2026. E para fechar, vamos aqui a uma rápida revisão do que vimos no dia de hoje. Olha só, a casa é o asilo inviolável do indivíduo. Beleza, só que há exceções constitucionais a essa regra. Quais seriam essas exceções, Luiz? Flagrante delito, primeira situação. Segunda, lembra comigo aí, qual é a segunda? Desastre. Terceira, prestação de socorro. Quarta, determinação judicial. Só que, no caso de mandado judicial, apenas é possível que haja o cumprimento durante o período do dia. E, atualmente, a palavra dia extrai pra gente a ideia de 5 da manhã até as 9 da noite. Além disso, o conceito de casa, como vimos, ele é amplo. Abrange a residência, anexos, hotel, escritório privado, até mesmo cabine de caminhão, segundo o Supremo Tribunal Federal. Também vimos que no flagrante delito, especialmente na ideia aqui de crimes permanentes, pode haver o ingresso da polícia sem que haja mandado, sem que haja ordem judicial. Mas isso exige fundadas razões. Pois é, galera, coisas aqui da gravação, no meio da gravação acabou minha bateria, mas continuando a nossa revisão, como vimos, tem que haver então elementos previamente verificáveis, previamente aferíveis a respeito dessas fundadas razões. Houve muita discussão, há ainda discussão, melhor dizendo, sobre qual elemento configura, qual elemento não configura fundadas razões e sobre fuga para dentro da casa ao avistar a polícia. Depois de muita discussão, muito debate, o nosso Supremo Tribunal Federal em 2025 entendeu que sim, que a fuga para dentro de casa ao notar a polícia passando por ali é fundada a razão suficiente para que os policiais corram atrás e entrem na casa do indivíduo. E em 2026, o STJ fechou aqui o caixão, concordando, se curvando a posição do STF sobre esse tema, dizendo que sim, que fugir para uma casa ao notar a polícia nas imediações, naquele lugar, é fundada a razão para que os policiais entrem na casa do indivíduo. Bem, se você gostou do tema de hoje, da abordagem, eu te convido a seguir o perfil. Também te peço para deixar o like, isso é importante para o algoritmo aqui, para que eu também entenda que você gosta desse tipo de conteúdo, para que eu possa gravar conteúdos outros envolvendo essa temática. Então é isso, muito obrigado pela sua presença até o final do vídeo e a gente se vê numa próxima.